Será que sorte nos investimentos existe? Ou investimentos é puramente uma ciência, por mais que seja um pouco social, um pouco exata, a gente pode prever as coisas? Bom, sorte nada mais é do que algum tipo de evento que acontece na nossa vida, na vida de alguém, que de alguma forma contribui para mais bem do que mal. As pessoas que dizem que têm sorte é porque de algum jeito elas se deram bem. Só que a sorte muitas vezes não é só você ganhar na loteria, ou pegar todos os semáforos abertos de uma vez só, ou acertar quantas balinhas de jujuba tem dentro do pote. Sorte às vezes é você ter um resultado melhor do que esperava, mas numa estratégia que já estava indicada que poderia ganhar. É meio confuso, né? Mas nos investimentos, o que muita gente acha que pode ter sorte? Eu vou comprar uma ação, vou comprar um ETF, vou apostar na movimentação do governo e dei sorte. Ganhei um dinheiro com aquele ativo, com Bitcoin, ele se valorizou. Essa sorte ela de fato existe, mas isso é muito ruim. Você depender dessa sorte é aquele ditado: quem ganha na sorte perde no azar. Então, quando a gente fala de investimentos, por mais que exista a sorte do iniciante ou a sorte de quem pode ganhar dinheiro sem saber o que está fazendo, no final das contas, a sorte que você pode querer ganhar é a sorte de estar bem posicionado e bem montado, com uma boa tese, com inteligência e estratégia, mas de alguma forma tem um resultado melhor do que você esperava. Vou dar um exemplo bem prático aqui agora, tá? Inclusive para 2025 isso vai valer, até porque vocês estão vendo que eu estou no meio da praia de novo. De vez em quando eu vou fazer isso, tá? Eu não vou perder a sequência dos vídeos. Inclusive comenta para mim aqui embaixo se você acha que a sorte pode mudar a história da sua carteira ou se você prefere continuar com uma estratégia um pouco mais lógica do que de sorte. Mas assim como eu acredito que tem como a gente dar sorte, e eu quero dar sorte também aqui no YouTube, espero contar com o seu like, para o nosso portfólio eu acho que a sorte ela existe, mas é ruim ficar contando com isso, tá? O que eu vejo que vale a pena a gente ter no portfólio, assim, realmente pensar, poxa, se eu tiver sorte vai ser muito bom. Cara, é o que todo grande gestor e pessoas que eu admiro muito falam, né? Poxa, no final do dia você tem que ter uma boa tese econômica de investimentos e meio que de alguma forma parar e pensar assim, cara, eu imagino que essa classe de ativos e esses ativos eles podem me dar algum tipo de valorização, algum tipo de ganho, seja lá por qual razão, tá? Vou ser mais direto aqui. E aí o que acontece, né? Esses ativos de fato, essa sua tese, né, de investimento, ela de fato se concretiza e você de fato vai muito bem no mercado, naquela classe pelo menos. Só que se você estava esperando ter 10 ou 15% de retorno, você talvez tenha sorte de ter 100% de retorno ou 200% de retorno. É claro que é difícil você pegar esse retorno todo, porque você vai fazendo rebalanceamentos ao longo do caminho, mas você teve uma sorte de ter, digamos assim, um resultado muito melhor do que você já esperava. Não é como se você jogasse uma moeda para cima e simplesmente esperasse que ela virasse o que você queria, né? Então, a sorte, ela costuma aparecer para quem está realmente mais bem preparado, tá? Assim, eu sei que na vida isso na vida isso é discutível, é complicado. A sorte ela existe na vida real mesmo, tá? Mas em termos de investimentos, não é tipo assim, o que você decidir interfere, sabe? Tem uma analogia que talvez poucos de vocês vão entender, tá? Eu não assisto futebol, mas eu assisto xadrez, tá? Então, tem um cara que é muito bom no xadrez, chamado Magnus Carlsen. Ele é o melhor jogador da história por 10 ou 15 anos seguidos já. Ele é tipo o melhor da história mesmo. E no xadrez tu não tens a opinião pública, tu tens um computador que calcula os lances. Então ele realmente é o melhor da história até hoje mesmo. Não é tipo uma opinião que o Pelé ou o Neymar. Cara, ele realmente é o melhor, o computador que falou. E o Magnus Carlsen, apesar do talento, assim, é indiscutível que ele é desumanamente bom, assim.
no xadrez, ele tem uma coisa, galera, que ele tem sorte contra os oponentes de altíssimo nível contra ele. Porque assim, ele é o melhor do mundo, mas ele não é o único melhor do mundo. Tem vários que são tipo muito, muito bons. Nenhum deles é tão bom quanto ele. Mas nos jogos que essas pessoas se enfrentam, de repente acontece alguma coisinha que o Magnus Carlsen no longo prazo vai se beneficiando e ficando melhor. Ou acaba o tempo do adversário, ou o adversário não encontra os lances certos, ou de repente o adversário erra. Cara, isso acontece no xadrez, tá? Eu sei que vocês não devem acompanhar xadrez, mas é uma coisa muito diferente. E isso só acontece com o Carlsen lá, que é o melhor do mundo e provavelmente por muitos anos vai ser, porque ele, além de ser muito bom, ele meio que sabe se expor a essa sorte da forma certa. Então, de novo, não se trata dele ser o melhor do mundo por acaso, por sorte. Claro que não, cara. Esse cara treina xadrez desde não sei quantos anos da vida dele, desde criança. Pô, ele tem um talento muito nato para isso, é óbvio. Ele pensa em xadrez 24 horas por dia, sem dúvida nenhuma. Mas de alguma forma ele tem sorte, sabe? Nos torneios, contra os adversários, assim por diante. E talvez na nossa vida como investidores, principalmente nós, né, pessoas físicas, né, por mais que eu represente aqui uma empresa, né, represento soluções de carteiras de independentes para diversos perfis, carteiras de investimentos, mas no fundo eu sei que eu estou falando com uma pessoa física aqui, né? E cara, no fundo a gente tem que pensar assim, beleza, eu não movimento o mercado, né? A gente aqui juntos, a gente pode combinar, galera, a gente não vai movimentar o mercado, tá? Principalmente se for mercado estrangeiro. A gente não tem força suficiente para isso, tá? Então a gente tem que ter uma boa lógica operacional e estratégica para ao longo do tempo estar exposto à possível sorte que pode aparecer. E de fato um dia essa sorte pode aparecer, mas a gente tem que estar exposto. É igual esses vídeos que eu faço no YouTube e eu não quero perder a sequência e eu venho aqui na praia de regata já no fim da noite para não perder a sequência. Mas se eu não faço isso, eu nunca vou estar exposto a uma sorte de um vídeo meu ir para mais pessoas e mais pessoas acharem a minha mensagem legal. Então, no final das contas, a pergunta que um bom investidor, um bom profissional e até uma boa pessoa na vida real tem que se fazer é: cara, como é que eu faço para estar exposto a uma sorte que seja possível, não seja tipo sorte de cassino, mas que caso ela não venha, eu ainda assim esteja bem. Porque no final do ano, a gente está agora iniciando aí 2025, né? Poxa, no final do ano, se você deu sorte ou se você não deu, isso não pode determinar os seus resultados. Do tipo, eu não dei sorte, mas eu consegui bater os índices. Cara, você já é extraordinário. Agora, eu dei sorte e fiz 200% do meu patrimônio em um ano. Daí é sorte, hein? Mas aí foi sorte de cassino, tipo, você fechou os olhos, ou você deu aquela sorte do tipo, me expus a um ativo que eu tinha certa ideia de que ele poderia se valorizar e ele acabou indo embora. Enfim, né? Talvez isso seja papo para outro vídeo. Mas o ponto que eu queria dizer aqui, para você que ficou até o final, já deixou seu like, se inscreveu, obrigado por isso, é que muitas vezes a gente vê talvez outras pessoas ao nosso redor tendo performances melhores do que a gente nos investimentos, no curto ou até no médio prazo. E essas pessoas muitas vezes não sabem o que elas estão fazendo. E eu sei que isso dói e que isso incomoda. Eu já passei muito por isso. Eu já fui dos dois lados, tá? Eu já fui o cara que me dei muito bem sem saber o que estava fazendo. Eu já fui o cara que me dei mal sem saber o que eu estava fazendo. E hoje eu percebo que por mais que eu não tenha os melhores resultados do mundo, porque sempre tem alguém que acerta no slot machine, né, do cassino, né, e tipo tira na loteria, eu sei que o que eu estou fazendo eu tenho muita clareza e os meus resultados eles beiram a previsibilidade. Não no sentido que eu sei quantos por cento vai dar, mas eu sei mais ou menos aonde eu vou performar. Talvez não em termos percentuais, mas ao redor dos índices. Não sei se essa conversa ficou muito confusa para a maioria das pessoas. Mas de qualquer forma, acho que a grande mensagem é: a sorte existe, sim. Você tem que depender dela? Não, jamais. Mas quem estiver fazendo as coisas certas e estiver se expondo até a sorte nos investimentos na vida real, pode ter resultados muito melhores. Só que isso pode nunca acontecer e a estatística mostra que isso nunca acontece com muita gente.
Então não adianta depender disso. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma vida ruim, medíocre, ou que você vai mal nos investimentos. Talvez você só não vai ser aquela pessoa que, sei lá, acertou na loteria ou ganhou no BBB. Mas talvez isso seja até bom, porque muitas dessas pessoas que acertam a loteria, ganham o BBB ou dão muita sorte, nem sequer sabem lidar com essa sorte. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.